Que chique, né? Eu falo inglês. Boa noite a todos e a todas. Né? Acho que chegou o momento para nós extremamente desejado. Um momento que a gente tem tecido e construído, né, há um longo tempo, e finalmente a gente conseguiu concretizar nesse momento na rádio. Né? Vamos hoje a mesa, titulando a mesa Saúde Lésbica em Pauta, as políticas de saúde, análise e articulações das produções dos conhecimentos e implementação de políticas públicas. E aí, para falar sobre essa mesa, tive que buscar uma tese da professora Eide Paiva, né, chamada Sapatão Não é Bagunça. Eu acho que cabe aqui pensar essa mesa nesse laço, porque ela tem como objetivo também visibilizar a pauta lésbica na academia e para além dela. Nesse sentido, a mesa se propõe a discutir o campo das políticas de saúde à luz do pensamento lésbico e as interseccionalidades que permeiam esse campo, né? E esse saber fazer, refletindo de forma crítica a formulação de políticas guiadas pela heteronormatividade. Busca, assim, dialogar sobre práticas de cuidado ao que se refere à saúde lésbica. Uma mesa pensada por lésbicas, para lésbicas e para além de nós. Um espaço de troca que se propõe a romper com o abstemicídio. Ou se posso me apropriar de Sueli Carneiro e Boaventura Santos, a romper com o lesbicídio, tão enraizado no saber acadêmico, moldado no androcentrismo e na heterossexualidade compulsória, em especial no campo da saúde. Vale lembrar que essa é a primeira mesa sobre o tema na rádio. Então, a gente está rompendo, olha que bacana. Primeira mesa sobre a temática nesse encontro. Todas aqui somos pesquisadoras encarnadas, pensando Sueli Messer, que buscam fissurar a norma, sujeitas engajadas na transformação social, resistindo e existindo no contínuo lésbico, nesse corpo e sapatão. E para apresentar esse corpo e sapatão, para que a gente possa ouvir as nossas convidadas, eu vou apresentar um pouquinho sobre elas, porque assim todas têm um currículo fantástico e apresentá-las é um prazer imenso. Então vou começar com a doutora Graziele Tagliamento. Ela possui graduação e mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado e pós-doutorado em psicologia pela Universidade de São Paulo, na USP. É professora dos cursos de psicologia da Universidade Positiva e do Centro Universitário Unidom Bosco. Pesquisadora do Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS, a NEPAIDS, da USP. Membro do Grupo de Trabalho do GT de Psicologia, Políticas e Sexualidades, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Cofundadora e psicóloga do SEGES, pesquisadora e ativista da Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais, a Rede Lesbi Brasil, e ativista da Liga Brasileira de Lésbicas, a LBL. A doutora Adriane das Neves Silva, né, que é enfermeira e professora, doutora em saúde coletiva na Fiocruz, mestre em ensino na saúde na UFL, especialista em gênero e sexualidade e direitos humanos, também pela Fiocruz, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, membro do Comitê Estadual de Saúde LGBT na SES, membro do Comitê Estadual de Saúde LGBT da PMDC, membro do Fórum Municipal LGBT DC lá do Rio de Janeiro, membro da da BPM, ativista do Movimento Negro Unificado e da UNED. Vou apresentar a mestra Ana Carla Lemos, que também pensou essa mesa e construiu e teceu para que ela existisse. É cientista social e mestre em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Integra o PAGES, Núcleo de Família, Gênero e Sexualidade, da Universidade Federal de Pernambuco, a Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais, a Rede Lesbi Brasil, e o Instituto Papiro, de Pesquisa, Antropologia e Social. Tem refletido sobre o feminismo lésbico e sexualidade, pensando nas formas de atuação enquanto pesquisadora e militante nas produções de conhecimento, dentro e fora da academia. Sua dissertação é um marco na antropologia, em especial no Nordeste, a qual escreveu sobre o movimento de lésbicas em Pernambuco, uma etnografia lésbica feminista em 2019. É organizadora e produtora do curso Feminismo Lésbico, Arcabouços Teóricos e Metodológicos de Produções Brasileiras, que está, se eu não me engano, na sua segunda edição. Ativista lésbica, mãe e uma grande poeta, tem um canal no YouTube com seu nome, onde discute lesbianidades e suas interseccionalidades.
Eu sei que tem muito mais para falar de vocês. Eu acho que na fala de vocês, né, assim, o que faltou, né, o que eu não falei aqui, por favor, sinta-se à vontade para falar. Então, eu acho que assim, a gente pode abrir a roda, né, com as falas. Eu ouvi vocês, eu acho que todas nós aqui, o pessoal deve estar assim, não quero mais ouvir Virgínia, deixa eu ouvir vocês. Então, vamos fazer, vai ser uma roda de conversa. Então, gostaria de aproveitar, antes de passar a fala, que vocês escrevam perguntas, né, no chat. Eu vou estar tentando acompanhar o máximo de perguntas para trazer para a roda, mas que vocês também abram o microfone, após a fala das nossas convidadas, para fazer as perguntas. Se não se sentir à vontade, escrevam, mas vamos para a roda todas nós, né? É um momento de troca. Eu acho que é uma roda de troca, de pessoas potentes, engajadas. Então, por favor, doutora Adriane, seja muito bem-vinda e a fala é com você. Acho que eu começo, né? Isso, Virgínia, eu ia dizer isso, é a Graziella. Me desculpe, é isso. Tá tranquilo, Virgínia, estamos em casa. Estava aqui no meu script. Estava aqui, eu pulei. Grazi, por favor. Virgínia, muito obrigada por essa parte toda introdutória, pela apresentação, né? Por nos receber aqui nessa mesa. Agradecer também imensamente a Ana Carla, né, que está na organização desse evento. Explicar para minhas alunas e alunos que estão chegando aqui, gente, essa é um evento da 4ª reunião de antropologia da saúde, a RAS. É um evento internacional, né, que reúne acadêmicas, acadêmicos, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, profissionais da saúde e movimentos sociais. A cada 2 anos, se eu não me engano, é desde 2015, né, me corrijam se eu estiver errada. Então, só para vocês se situarem, e essa é uma mesa, né, do evento. E muito obrigada, então, pelo convite, né, de compor com vocês, estar aqui com a Adriane também. E aí, assim, né, antes eu comecei a falar desculpa, volta um pouquinho, deixa eu me apresentar, deixa eu me descrever. Eu sou uma mulher branca, estou usando um óculos meio azulado, estou usando uma camisa rosa, meu cabelo é curto e liso castanho, mais ou menos essa é uma descrição. O fundo ele está borrado, então, mas dá para ver que tem meio que uma prateleira de livros ali do lado esquerdo meu. E aí, né, eu fiquei com a tarefa de falar sobre o quanto a invisibilidade, mas mais do que invisibilidade, o apagamento das vivências lésbicas acabam aumentando a vulnerabilidade desses corpos, dessas vivências, ao adoecimento. E aí, para isso, penso que é importante a gente pensar, né, esses lugares de apagamento, como isso, né, se dá dentro aqui do nosso contexto. Desde os movimentos, né, se a gente pega o próprio movimento LGBTI, e eu vou usar LGBTI, gente, porque LGBT é a sigla que foi convencionada na Conferência Nacional, e o I, né, por conta das pessoas intersexuais, então LGBTI. Os movimentos, né, LGBTIs, historicamente, principalmente o movimento gay, formado, né, por homens que se relacionam com homens, tomaram a frente, vamos dizer assim. Não que nós, mulheres lésbicas, não estivéssemos, né, lá também, mas houve um apagamento. Os homens, eles apareciam. Eles tomaram conta desse cenário. Inclusive, né, se a gente pega a própria revolta de Stonewall, foram as travestis que estavam lá, as transexuais que estavam lá, que colocaram, mas se coloca como se fosse o movimento gay. Não, não foi o movimento gay.
Então, é algo que vem historicamente, né, dentro do próprio movimento LGBT, havendo este apagamento das mulheres que se relacionam com mulheres. E, além disso, bom, acho que é importante, né, a gente lembrar, algo que eu acho que a gente nunca esquece, nós estamos também, né, num momento histórico no Brasil, em que as leis, políticas públicas estão tendo uma forte regressão, né, um recrudescimento nessa efetivação de direitos, principalmente de mulheres e defensoras de direitos humanos. Mais uma vez, temos um apagamento das mulheres lésbicas e sapatão, sendo as mais atingidas. E isso se dá, né, tanto no campo da elaboração de políticas públicas, quanto no campo da sua efetivação. Se a gente, né, fizer um resgate, 2014, a gente, a partir de uma reunião que teve nacionalmente, discutindo-se a saúde integral das mulheres lésbicas e sapatão, saiu-se um documento disso, né, sobre o relatório desse evento, com questões, né, relacionadas à saúde. Temos também, né, a política de saúde integral da população LGBT, também, né, lá de trás, mas que efetivamente pouco conseguimos colocar isso em prática, e agora cada vez menos, inclusive com perseguições, políticas. De novo, quando eu falo políticas, não estou falando de políticas partidárias apenas, né? Políticas de posicionamento, de estar. Isso aqui é político que nós estamos fazendo, inclusive. Como a Virgínia bem trouxe, um outro campo de apagamento é dentro da própria ciência, da produção de conhecimento. Quem é que produz esse conhecimento? O que se sabe dentro das formações, né, dentro da área da saúde, sobre a saúde das mulheres lésbicas e sapatão? Ah, mas não é igual às outras vivências? Não, tem especificidades também. A gente, pegando o próprio Boaventura, que a Virgínia citou anteriormente, ele tem uma frase, não vou saber citar exatamente, mas que ele diz, né, que a gente tem que lutar pela igualdade quando a diferença nos inferioriza, e lutar pela diferença contra a igualdade nos descaracteriza. Então, que é o princípio da equidade. Então, é importante, sim, levar em conta as especificidades, e é importante produzir ciência para isso, porque senão a gente cai no campo, né, das nossas crenças, das nossas opiniões, e ciência e prática profissional não é embasada nas nossas opiniões, mas sim na ciência. E que ciência que é essa que também é construída? A partir de quais referenciais? Porque nenhuma ciência é neutra. Pode ser uma pesquisa quantitativa, aquela assim, bem, vamos dizer, dura, né, da ciência dura. Não é neutra. Os dados, os números não falam por si só. Eles não têm ali, fala. Somos nós que estamos falando, desde as perguntas que elaboramos, como elaboramos. Então, que ciência que é produzida? Então, também tem um apagamento aí dos corpos e vivências das mulheres lésbicas e sapatão. Um outro campo, né, de apagamento é também quando a mulher, né, lésbica, sapatão, ela se aproxima de um padrão do que a sociedade considera como sendo do campo do masculino, do homem. Então, quanto mais essa mulher se aproxima dessa expressão de gênero, que é lida pela sociedade como sendo mais masculino, é um homem trans. Tá querendo ser homem. Não tá querendo ser homem. Ela é uma lésbica sapatão. Ou sapatão, enfim, depende de como a pessoa se identifica. Cada pessoa se identifica, tem as suas formas de identificação. Mas ela não é homem. E aí, mais uma vez, há um apagamento.
Assim como quando a gente vai para o outro espectro da expressão de gênero, quando está mais próximo desse padrão que a sociedade lê da feminilidade. Ah, mas você nem tem cara de lésbica. Você nem parece lésbica. Ah, você não é lésbica. Você não é sapatão. Sim, gente, tem mulheres que se aproximam mais do padrão social do feminino que se identificam enquanto sapatão. De novo, é uma identificação política, inclusive, né? Essa categoria. Então, assim, essa suposta passabilidade dentro desse corpo social também traz um apagamento dessa vivência. E aí, isso tudo, né, quando a gente chega no campo da saúde integral, o que a gente vê, né? Por exemplo, um ginecologista, vamos para onde que é mais visível, né, isso tudo. Muitas e muitas vezes, parte-se do pressuposto ou de que aquela mulher que está ali, ela não tem relações sexuais, porque ela é lésbica, sapatão, então não tem relações sexuais, não precisa fazer preventivo. Opa! Ou então, nossa, mas ela é tão sapatão que... O que ela está fazendo aqui no ginecologista? Tem ginecologistas que falam isso, gente. Ou já parte do pressuposto de que é heterossexual, que nem parece lésbica. Então, já vai na conversa partindo de um pressuposto de que é heterossexual. Mas e aí faz como, Grazi? Gente, pergunta para a pessoa. Tão simples. Né? Se está ali num processo, né, uma consulta, pergunta para a pessoa. Então, há um desconhecimento dos médicos e das médicas sobre as práticas sexuais entre mulheres. E também, aí a gente volta para o campo da ciência novamente, desse apagamento, que tecnologias foram criadas até agora para se fazer exames preventivos para as mulheres que não têm relações com penetração, porque pode ser muito invasivo. E é importante fazer o preventivo. Uma coisa não é porque é incômodo que não precisa fazer o preventivo. Não, precisa fazer o preventivo. Mas precisamos de tecnologias também que não sejam agressivas. E um simples perguntar, mas aí vale para qualquer pessoa, né, gente? Estou aqui falando de ginecologia. Perguntar, olha, eu vou tocar o seu corpo, posso tocar? Isso vale para qualquer um, só um parênteses aqui. Né? Então, isso reflete ali, nesse acesso à saúde. A que saúde que está se tendo ali? Eu sempre falo, né, nas minhas aulas, sobre a importância do diálogo. O quanto é importante o profissional, a profissional da saúde, estar aqui na horizontalidade para que possa acolher e conhecer essa pessoa que está ali. Qual é a vivência dela? Porque o saber dela sobre a prática dela não é menor do que o meu saber técnico. São dois saberes que precisam se encontrar. E só se encontram se tem esse diálogo. Rai, levantou a mão? Sim, levantei a mão. Posso falar? É uma pergunta. O que vocês acham, gente? Eu pensei uma proposta, a gente concluir a fala, mas e fazer as perguntas, né, para não interromper o pensamento, enfim, mas vamos deixar as perguntas para o final, pode ser? Rai, você anota aí, guarda para você não esquecer, porque a sua pergunta é importante, Rai. Pode ser? Tá ok, obrigada. Imagina, guarda aí, anota. E aí uma outra questão, né, dentro da saúde, é a questão, por exemplo, da prevenção às ISTs, HIV, que não se fala para as mulheres que se relacionam com outras mulheres. Nós não temos dados epidemiológicos, gente. Ai, mas
Precisa, gente. Pra vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa que foi realizada em 2017 em Botucatu, uma cidade difícil de falar o nome, interior de São Paulo, essa cidade, com 150 mulheres que se relacionavam com outras mulheres. 47,3% dessas mulheres relataram já ter tido alguma IST. IST, infecção sexualmente transmissível. E aí, as não brancas e com idade inferior a 24 anos possuíam 2 vezes mais risco de ter o diagnóstico de IST. Porque aí a gente entra na questão da interseccionalidade dos marcadores, né, sociais da diferença que a gente tem. E que na nossa sociedade se refletem em desigualdades. Então, quanto mais desigualdade, menos acesso a direitos, mais vulnerável individual, social e programaticamente. Então, são questões que refletem, né, de forma integral. E, além disso, e que não aparecem, gente, não temos dados. E aí, os dados que a gente vai tendo são esses, de uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, oficialmente são muito poucos. A violência também é muito grande. Então, por exemplo, né, por dia ocorrem 6 estupros corretivos contra mulheres lésbicas e sapatão no Brasil. Estupros corretivos, gente, são estupros que são realizados contra, né, mulheres que se relacionam com mulheres para corrigir. É aquele discurso, né, de se relaciona com mulheres porque nunca foi bem comida, ou porque nunca experimentou. Isso é corretivo. E 61%, gente, dentro de casa. Como as outras violências, né? O site, gente, esqueci o nome do site, mas eu já coloco o nome do site onde tem esses números, é alguma coisa em números, mas eu já coloco o nome do site ali para vocês, eu esqueci que fez esse levantamento. Eu já localizo. Outro dado, né, que a gente tem, e que também tem uma invisibilidade muito grande, é do número de violências, né, além do estupro corretivo, né, as outras violências. Então, dados do SINAM, o Sistema Nacional de Agravos, né, que é onde a gente vai colocando a gente, né, os profissionais da saúde alimentam esse sistema com os dados, né, de doenças, agravos, situações que chegam, né, até as unidades de saúde, hospitais, enfim, aos serviços de saúde. A gente teve, entre 2015 e 2017, 24.564 registros, né, de violações contra pessoas LGBTs. Dá mais ou menos 22 por dia, quase uma por hora, né, de violência. E aí entra um dado que quase não aparece. As mulheres lésbicas e sapatão estão em segundo lugar. Em primeiro lugar, né, no número de violência, estão as pessoas travestis transexuais. Em segundo, as mulheres lésbicas e sapatão, que é um dado que quase ninguém fala. Os gays estão lá em terceiro. Porque parece que muitas vezes a gente acaba caindo numa coisa de medir sofrimento, medir violência. Isso a gente não mede. Como se as pessoas trans são elas que sofrem mais violência, então vamos focar lá. Sim, sofrem mais. Mas também temos que focar nos outros segmentos também. Porque sofrimento a gente não mede. Violência a gente não mede. A gente tem que resolver, né? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente saber esse dado, porque ele não aparece. Parece assim que não existem mulheres lésbicas, não existem violências contra elas. Sim, existem, e muito. Aí a gente também tem o dado, né, do dossiê do lesbocídio, que foi feito. Gente, eu tô com a minha cognição, desde o Covid que eu tive o ano passado, em março,
Assim, ó, apagou. Gente, pela companheira lá do Rio, que fez... Esqueci o livro. Doutora Suane. Isso, a Suane! A Suane foi uma das pesquisadoras... Gente, eu falo quase toda semana com a Suane, ó, esqueci o nome dela. A Suane, né, foi uma das pesquisadoras desse dossiê. Então, assim, teve um aumento em 3 anos da morte. Lesbocídio é o quê, gente? É a morte de uma mulher em decorrência do fato dela ser lésbica ou sapatão. Então, não é só o fato dela ser mulher, que aí seria o feminicídio, mas tem essa tipificação, o fato dela ser lésbica ou sapatão. 150% de aumento em 3 anos. Olha como a gente, essa regressão que a gente tem no campo das políticas públicas, esse apagamento, olha como vai refletindo e reflete também o que está acontecendo na sociedade, no dia a dia das pessoas. E isso a gente vai vendo nos próprios dados, que são poucos, e tudo isso, né, essas violências, essas invisibilidades, também tem efeitos na saúde mental. Porque, sim, as mulheres lésbicas sapatão, e aí tem pesquisas que mostram isso, elas têm mais depressão, mais ansiedade, solidão, isolamento, baixa autoestima, ideação suicida e o próprio suicídio do que mulheres heterossexuais. Só estou pegando orientação sexual, porque se a gente vai colocando, né, a questão da cor, se é da periferia ou não, classe social, então a gente vai também amplificando, né, esses números, aumentando essa diferença, né, entre mulheres brancas, heterossexuais, cis, classe média alta, sem deficiência. Cristã, pronto, vamos colocar aí um tanto aí de marcadores sociais. E aí, isso tudo, gente, e aí tem algo que eu venho, né, discutindo há algum tempo, de que o suicídio, né, das pessoas LGBTs, de forma geral, não é suicídio, é homicídio. Porque não é em decorrência da sua vivência, não é em decorrência da sua orientação sexual. A sua orientação sexual em si, as suas relações amorosas, sexuais, não causam o sofrimento. O que causa o sofrimento é esse apagamento, é essa violência, são esses processos de estigmatização e discriminação. É isso, sim, que causa o sofrimento. É isso que causa toda os suicídios. E é importante falar de suicídio, que a gente está no Setembro Amarelo, acabei de lembrar disso, né? E a gente está no Setembro Amarelo, se discute suicídio, e sempre foca no sujeito, né? Como se fosse uma fraqueza da pessoa, ela ir lá, né, e se matar. Mas vamos olhar qual é o contexto de vivência dessa pessoa. Quais são as vivências, né? Então, eu tentei, né, passar aqui rapidamente por algumas questões para ver o quanto é importante nós sair, né, dessa invisibilidade, o quanto é importante nós sabermos essas vivências. E aí é por isso, né, que a gente lançou no dia 28 de agosto, gente, o tempo passa rápido, dia 28 de agosto, o primeiro Lesbocenso nacional, que é um mapeamento das vivências de mulheres lésbicas e sapatão. A ideia bom, né, eu sou uma das coordenadoras, a Virgínia está na equipe, a Ana Carla também está na equipe, e aí eu estou da parte da coordenação de pesquisa, e a gente tem uma meta alta, 67 mil é o nosso N de respostas, porque a gente quer atingir o Brasil inteiro, desde lá da menina, da garota, da mulher que está lá no Acre, até aquela que está lá na pontinha do Rio Grande do Sul, para que a gente possa ter dados, para que a gente possa saber sobre educação, sobre saúde, sobre trabalho, sobre família. É um questionário que a gente
ele não vai dar conta, né, de tudo, de todas as vivências, mas que busca ser, assim, algo, o primeiro, uma linha de base para que possa se fomentar políticas públicas voltadas para as especificidades, para que se tenha formação profissional na graduação e depois formação continuada para profissionais da saúde, para profissionais da educação, porque é só com práticas afirmativas, ou seja, profissionais, família, educação para a diferença. Educação para a ética, gente. E ética é isso. Ética é o respeito à diferença. E por isso nós precisamos de dados. Então, se você conhece, se você é uma mulher que se reconhece enquanto lésbica, sapatão, responda ao lesbocenso, gente. E a segunda etapa vai ter uma parte quali, depois de entrevistas, e depois nós vamos ter uma parte formativa nos estados para a formação política, porque é para isso dados, né? É para isso que a pesquisa serve, para isso que a gente produz ciência, para que depois as pessoas munidas desses dados possam ir lá bater, fazer controle social, basicamente é isso, fazer controle social para a construção de políticas públicas e efetivação de políticas públicas. Eu não sei se meu tempo deu, eu acredito que sim, não sei se já passou, mas fico à disposição para depois, para as perguntas, para o debate. Acho que era esse o panorama um pouco geral, né, do quanto esse apagamento, essa falta de dados impacta na saúde, na vida das pessoas, das mulheres lésbicas e sapatão. Muito obrigada, gente. Professora, muito bom te ouvir, muito bom te ouvir. Guardem as perguntas, salvem aí, anotem, por favor, para a gente poder abrir para o debate já já. Segurem só um pouquinho, porque a gente precisa ouvir, né, após essa fala maravilhosa, pensando nesse apagamento nessas 3 esferas, academia, Estado, movimento, né, esse apanhado, né, essa construção de pensamento muito bacana, professora. Vamos abrir, então, para a doutora Adriane das Neves Silva, tão ansiosa para te ouvir também, companheira. Seja bem-vinda a esse espaço. Boa noite. Como Virgínia falou, eu sou Adriane, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu vou me descrever, né? Sou uma mulher negra, uma mulher lésbica, uma mulher do axé. Meu cabelo é black, a minha roupa é afro, né? E eu venho com o colar do meu grande pai, né? Eu acho que o local de onde a gente vem e o que a gente milita e vive faz a nossa referência, né? Eu estou muito feliz por estar aqui nesse espaço com a Ana Carla, com a Graziele, com a Virgínia, né? No momento em que a gente discute a diversidade feminina no âmbito da saúde, né? Na educação e no âmbito dos direitos humanos, é fundamental que a gente diariamente se coloque em relação a isso. Como eu disse, eu sou enfermeira, então eu milito na saúde, no espaço da saúde e na formação dos profissionais, né? E eu trouxe hoje para conversar com vocês sobre o que eu venho fazendo, que é me debruçando sobre a política de atenção à saúde da mulher e da população LGBT no viés da saúde de lésbicas, né? Então, ouvindo a Graziele falar e caminhando aí pelo movimento aqui na minha cidade e nos comitês, eu fico pensando o quanto é complicado, às vezes, a gente pensar que na existência de políticas, né, na existência Adriane, de cartilhas... tu pode... Licença. Desculpa. Tu pode falar só um pouquinho mais alto ou aumentar o teu som, porque tá chegando baixinho pra gente. Aí, como a gente vai estar no YouTube, aí vai ficar baixinho para as pessoas ouvirem. Obrigada. Tá tranquilo? Aqui tá tranquilo o som. Tá bem audível. Então, pensar que na existência desses documentos, né, e na existência de cartilhas que vêm, inclusive, direcionando os profissionais de saúde esse cuidado, a gente se depara ainda com a invisibilização das demandas, né, dessa população ou dessas mulheres e se depara também com posturas lesbofóbicas, né?
Além disso, também pensar na intensa mobilização do movimento lésbico no reconhecimento de suas pautas, né? Reconhecimento e manutenção, e pensar o que é preciso, né? O que é preciso realmente fazer para que a gente consiga, de vez, diminuir esse abastamento das mulheres lésbicas de serviços de saúde, né? E das mulheres lésbicas no cuidado da sua saúde, né? Porque nós temos aí duas frentes importantes de diálogo, né? Quando ela chega na unidade de saúde, não é acolhida, e quando ela também acha que ela não necessita de cuidados da saúde, né? Então, é importante a gente pensar nessas duas questões, né? E eu trouxe um primeiro ponto para a gente conversar, que é se é possível falar de integralidade na saúde sem contemplar essa diversidade feminina, né? A gente vê aí que um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde é pensar na integralidade e até que ponto nós estamos levando em consideração ou satisfazendo esse princípio de integralidade se a gente ainda se depara com usuários ou usuárias de serviços de saúde que entram e saem sem o seu atendimento adequado. E aí eu resolvi, né, além de conversar e caminhar com o movimento social e com os profissionais de saúde, pensar, né, o que existia de tão difícil, né, já que tínhamos documentos, tínhamos cartilhas, tínhamos os relatos, tanto dos profissionais que dizem do medo e do não saber acolher, e das mulheres, né, em relação à crítica, à postura lesbofóbica, conservadora. E aí, nessa perspectiva, eu tentei pensar o que dificultava esse atendimento, né? E peguei o nosso primeiro documento, que foi a Política Nacional de Atenção à Saúde, o Programa Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, que tinha um viés totalmente para a reprodução e para a contracepção, né? Então, a gente já vê aí a primeira invisibilidade, né? Que é pensar não que lésbicas não pensem em gerar, mas aquele viés heteronormativo de reprodução e contracepção, de certo modo, não trouxe, não contemplava nesse documento, quiçá se materializava nas unidades de saúde o pensamento da necessidade de atendimento dessa população. E aí eu continuo perguntando e questionando, depois da política de atenção à saúde da mulher, aonde estão as lésbicas nesse documento que é materializado nas ações dos profissionais de saúde. Tá? Então, a gente vem pensando quanto impacto, né, se traz, porque quando a gente pensa de demanda de saúde, a gente pensa que essas demandas são satisfeitas, né, ou não, através dos documentos, né, das políticas de saúde. Quando a gente se depara, né, no universo da saúde, com o discurso da não diferença, ou seja, o discurso do preconceito velado, o discurso da violência simbólica, o argumento de uma suposta igualdade, né? Todas as mulheres são atendidas nesse sistema de saúde de maneira igual, não existe diferença entre as mulheres, né? Mas existe diferença quando ela entra e sai da unidade de saúde sem as suas demandas satisfeitas. E aí a gente enfrenta vários obstáculos, né? A cultura, como o Grazielli trouxe, né? É uma cultura patriarcal, machista, heteronormativa, né? Que vê a sexualidade feminina somente na relação homem-mulher. A gente se depara com obstáculos na estrutura mesmo do serviço de saúde, né? Falta de acolhimento, posturas lesbofóbicas, né? Consultas curtas, com pouca escuta. Né? Eu, enquanto profissional de saúde, por muito tempo questionava, né? Já me deparei com questões de duas mães, né? Hoje eu atuo no hospital pediátrico, duas mães levando uma criança para o atendimento à saúde, mas ela era sempre direcionada para o meu consultório, porque eu sabia lidar com essas duas mães e uma criança. Tá? Então, pensando nessas barreiras que a gente já enfrenta, né? Numa sociedade patriarcal, heterocêntrica, machista, pensa-se que quando a gente entra na unidade de saúde, o mínimo que a gente, enquanto mulher lésbica, precisa ter é ser protegida e ser acolhida. Né? Então, é importante a gente pensar na presunção da heterossexualidade nas práticas de cuidado. Né? E, posteriormente, a gente vai entender por que existe essa presunção. Né?
que invisibiliza, que vulnerabiliza, né? Porque essa mulher ela não volta mais. Então, o alto índice de câncer de colo de útero e de mama e de ovário é grande, né? A gente tem um percentual grande de câncer de ovário. Eu, inclusive, já perdi uma amiga, né? Então, esse modelo biomédico, né, nessa relação de cuidado profissional de saúde e usuário de serviço de saúde, ele se encontra fragmentado, né? Ele é atravessado por muitos discursos, né? E que vem se fragilizando no campo da saúde, né? Se a gente percorrer o cotidiano de uma unidade de saúde, né? É frágil, essa relação é frágil porque a gente não tem um atendimento direcionado e a gente não tem profissionais que dialogam essa demanda, né? Outra questão é pensar que a relação entre o profissional de saúde e a usuária é uma relação política, né? É uma relação política à medida que a gente pensa, né, enquanto profissional de saúde, que a gente tem uma certa gerência sobre a vida e sobre os corpos dessas pessoas. E, na verdade, não existe, né? Nesse viés, é preciso se estabelecer uma relação de respeito às vivências, né? Uma relação onde o poder não deve operar sobre aqueles corpos, né? É importante se afastar um pouco dessas normativas de gênero e sexualidade e pensar, né, o quanto nós estamos violentando essas identidades, né? Quando eu digo nós, eu digo no viés enquanto profissional de saúde, né? Porque em vários momentos eu também, enquanto mulher lésbica, me sinto violentada. Quando eu entro na unidade de saúde, me questionam o tempo todo porque eu não quis ser mãe, né? Eu acho que o atendimento ele precisa, né, ser voltado em outra perspectiva, né? E pensando nesse atendimento, eu trago outro questionamento, né? Como pensar essas práticas integrais se nós não discutimos na formação e na educação permanente desses profissionais a questão de gênero e sexualidade nas práticas de cuidados. Tá? Pensando nisso, e Graziele trouxe a questão das ISTs, né? É preciso se pensar e conversar sobre as ISTs nesse atendimento. É preciso pensar no exame de preventivo, né? Dependendo da diversidade dentro da própria categoria, né, lésbica, pensar em como realizar os exames preventivos, né? Abdicar dos preconceitos e das reações discriminatórias quando você pensar em perguntar, né? Porque essa pergunta ela nunca vem, né? Na verdade, essa anamnese é um questionário que a gente faz durante o atendimento. Então, durante esse questionário, nunca se pergunta, né? Se pegar as anamneses, não vai se perguntar o tipo de relação que essa mulher realiza, e sim já vai oferecer a ela o contraceptivo, né? As práticas de prevenção de ISTs, sem conhecer a vivência em relação à sexualidade que essa mulher traz. Então, pensar na construção de protocolos de atendimento à mulher, né? Precisa se sair desse modelo de perguntas, né? Se a gente chegar hoje juntos dentro de um consultório, de uma consulta, né, em relação à saúde da mulher, a primeira pergunta que se vai quando você procura o ginecologista é se você está grávida. Isso é fato, você está grávida. Se você não está grávida, você quer engravidar? E se você não quer engravidar, usa contraceptivo? São anamneses enquadradas para o modelo de orientação sexual heterossexual. Tá? Então, quando a gente se propõe a discutir discriminação, exclusão, invisibilização e palavras que, de certo modo, contribuem e afastam as mulheres do serviço de saúde e, consequentemente, vão aumentar a sua vulnerabilidade, a gente tem que pensar em que medida a política de atenção à saúde da mulher e a política de atenção à população LGBT, ela se expressa positivamente no âmbito dos governos. Tá? Porque a gente precisa pensar também na existência e na efetividade dessas ações. Tá? Existe uma política ótima, excelente, né? Mas existe uma política que ela não foi institucionalizada. E, nesse sentido, se ela não for institucionalizada, não existe, né,
não existe orçamento. Se não existe orçamento, não existe programa direcionado a essa população. Tá? Nós não temos autonomia institucional. Tá? Nós ficamos relegados à boa vizinhança, né? A política da boa vizinhança. Se aquele político, aquele prefeito, né? Eu tiro aqui pela minha cidade, se aquele prefeito for sensível à causa, né? Ele abraça a causa. Se ele for conservador, isso mostra o atual momento que nós estamos vivendo, essa causa não terá orçamento para ser realizada. E nós somos abdicados a ficar com as doações do movimento, né, do movimento lésbico, doações de profissionais que são sensíveis à causa, para se realizar cartilhas, né, para realizar rodas de conversa, e mesmo assim aqui nós fazemos acontecer. Tá? Mas nós precisamos urgentemente, para além de pensar a existência de uma política, pensar na materialidade dela, a nível orçamentário e a nível da formação dos profissionais de saúde. Tá? Que nem sempre, né, quando a gente pensa no atendimento, está relacionada à postura lesbofóbica. Existe, obviamente, né? Mas existe também uma grande parcela de profissionais que não tem habilidade para lidar com a pauta. Tá? Então, urgentemente, precisa se ampliar o diálogo e o discurso na academia, né, nas escolas de formação em saúde, em relação à sexualidade, né, ou à diversidade. Tá? Uma outra reflexão importante é a gente pensar no âmbito da saúde, o sentido da diversidade, né? Pontuar de que diversidade nós estamos falando. Porque mesmo falando de lésbicas, né, nós precisamos pensar também das diversas nuances, né? Quando a gente faz, e Graziela já trouxe perfeitamente, quando a gente faz o recorte de raça e de classe. Tá? É importante a gente discutir um pouquinho mais além. Tá? Porque quando a gente pensa nos distintos setores, né? Na relação desses setores, educação, saúde, segurança. Tá? A gente pensa assim, somente quando a gente fala no cuidado da saúde da mulher, mas nós recebemos nas emergências as lésbicas agredidas, tá? Que apanham. O primeiro atendimento do estupro corretivo é na emergência. Será que esses profissionais que atendem no primeiro atendimento estão preparados para lidar? Porque ser mulher, né, que foi estuprada já é altamente complicado quando entra na unidade de saúde. Agora, ser mulher, lésbica, negra, estuprada é 3 vezes pior quando chega na unidade de saúde. Tá? É necessário uma interlocução positiva entre serviço, comunidade e ensino. Tá? É importante pensar que não é só na academia que se produz conhecimento. Então, nós precisamos abrir a academia para outras formas de conhecimento, porque senão nós ficamos engessados. Tá? Como é que a gente pode intervir numa realidade social que já está há muitos anos sendo debatida, há muitos anos, né? Em todos os espaços que a gente vem conversar sobre a população LGBT, é a mesma conversa. Nós já estamos cansadas de dizer, né, que a heteronorma, o atendimento ruim, né? É importante a gente pensar o sentido também da democracia, né? Que democracia é essa que a gente não tem justiça social? Né? As práticas lesbofóbicas, sexistas, racistas, dentro dos espaços, na sociedade, precisam ser combatidas. Todos nós somos iguais. Né? Às vezes eu brinco e digo assim, olha, se eu parar de pagar imposto igual todo heterossexual, eu estou feliz. Tá? Porque LGBT, lésbica, tem os mesmos deveres, então tem que ter os mesmos direitos. Tá? E nesse momento, eu acho que essa convocação ela se torna mais urgente, né? Porque em meio a uma pandemia, a gente tem vivenciado muitas questões que vêm assolando a vida das lésbicas, né? Vem assolando a vida de todos, mas em particular das lésbicas, né? Porque eu acompanho mais de perto, né, na questão
de sobrevivência, né? Perderam o emprego, né? Isso afeta a saúde mental, né? Estão expostas ao trabalho informal, então isso afeta a saúde física e mental, e na maioria das vezes elas precisam de serviço de saúde do potente SUS, que eu não me canso de militar em relação a ele. Tá? Eu acho que falar em formular política é preciso ir além de pensar numa simples formulação da política, né? Porque a política LGBT ela foi formulada, né? Mas isso envolve implementação, execução, avaliação e acompanhamento. Tá? Acompanhamento em todos os âmbitos da saúde, acompanhamento por todos, né? Acompanhamento pelo movimento social, clamar o movimento social, o movimento lésbico, para adentrar as reuniões de conselho, para adentrar as unidades de saúde e ver como anda, né? Hoje a gente tem aqui o Fórum de Mulheres, né? E o Fórum de Mulheres tem participação das mulheres lésbicas também, e essas são responsáveis pelo mapeamento dessas mulheres dentro das unidades de saúde. E são sempre convocadas, incrível, né? Apesar de toda a mobilização, somos sempre convocadas a estar dentro das unidades de saúde, desmistificando o direito do cuidado da saúde dessas mulheres. Tá? É importante a gente pensar no momento em que a gente está vivendo, né? É um momento de perdas de direitos, é um momento onde a heterossexualidade compulsória está aflorada, né? Então, a luta deve ser pautada para que a gente consiga alcançar essa visibilidade que queremos. Eu sempre digo isso, eu preciso muito, né? Eu fiz o caminho inverso, eu fui para a academia e depois fui conhecer o movimento social. E me arrependi muito, né? Eu acho que eu seria bem diferente se eu tivesse conhecido o movimento social para chegar à academia, né? Eu vi aí no chat as pessoas colocando que absurdo, estupro corretivo, né? Que eu, em vários momentos, também me choquei, porque nas rodas eu dizia, nas rodas do movimento social, eu dizia assim: olha, eu não tenho história triste para contar, porque eu fui aceita pela minha família, né? Eu não passei por todos os constrangimentos, eu me tornei enfermeira, e em seguida eu fui caminhando, né? E tendo as minhas vivências, que não foram vivências que me chocaram quando eu me deparei com as vivências de lésbicas, que eu digo lésbicas diferentes, mas no bom sentido, tá? Diferente das vivências que eu tive. Então, enquanto profissional de saúde, o que eu posso dizer é que precisamos urgentemente de professoras lésbicas que falem dentro das unidades de saúde e das universidades. Tá? Porque falar com pertencimento e conhecimento de causa é preciso que a gente leve as nossas pautas realmente para modificar o quadro que hoje se instala. Tá? Porque o quadro é realmente de que mulheres lésbicas não precisam de atendimento à saúde. Né? Quando eu escrevia o meu trabalho, numa das apresentações dele, no final me perguntaram assim: por que você escreve sobre isso? Para mim, mulher é tudo igual, profissional de saúde. Tá? Então, é importante que a gente fale em nome das manas que sofrem preconceito, discriminação, práticas lesbofóbicas, e que dentro de uma sociedade é marcado pela diferença. Né? Não existe mais se marcar pela diferença. Né? Como é que eu posso dizer que eu cuido integralmente enquanto profissional de saúde, né? Se eu tenho as manas que entram e saem das unidades de saúde sem suas demandas reconhecidas? E é todo um viés de formação, é todo um viés de reconhecimento de identidade sexual e identidade de gênero e orientação sexual como marcadores sociais de adoecimento. Tá? Isso precisa ser amplamente debatido nas escolas de formação. Porque, caso contrário, nós... Aliás, não pode ter caso contrário. Eu acho que essa explosão, né, e divulgação do lesbocenso, essa explosão e divulgação
já desde antes o Dia da Visibilidade Lésbica, que eu já venho participando e muito, de espaços de diálogo e discussão, precisa se ampliar cada vez mais, para que a gente possa mudar o quadro que se instala hoje na saúde. Pensar a saúde é pensar integralidade para todos. Né? E está aí a pandemia mostrando a potência do Sistema Único de Saúde, né? E a potência de se pensar nas escolas de formação, da necessidade de se pensar nas escolas de formação esse cenário. Tá? Em resumo, a política LGBT ela precisa ser institucionalizada, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Tá? Sem institucionalidade não existe verba, não existe reconhecimento. Eu não vejo nem só pela verba, porque nós estamos conseguindo sobreviver sem verba. Né? Eu digo pelo reconhecimento de um direito legal. Né? Isso é um direito legal e ele precisa ser reconhecido. Tá? Pensar urgentemente no momento que nós estamos vivendo. Tá? E pensar também que é um momento de união das militâncias LGBTs, né? Não um campo de disputas e batalhas. Pensar que é um momento de união de todos os setores da sociedade em prol de uma mudança radical dos modos de viver. Né? Já não tem mais como voltar atrás, não tem mais por que voltar. Né? Não existe mais como haver um retrocesso igual nós estamos presenciando em termos das tentativas do retrocesso. Né? Combatemos e lutamos urgentemente para que a gente possa ter nossas pautas reconhecidas. Tá? É preciso rechaçar mesmo posturas machistas, racistas, lesbofóbicas, homofóbicas, em qualquer cenário. Né? E eu estou aqui combatendo todas as posturas em relação à população LGBT dentro do cenário em que eu milito, que é o cenário da saúde e o cenário da educação. Tá? A inserção nos currículos das políticas é importante. E, para além disso, pensar que nós não podemos mais formar profissionais técnicos, né? Sem qualquer perspectiva sociológica, antropológica, de modo a entender o outro, a reconhecer as vivências do outro, onde você forma profissionais de um modelo biomédico, né? São profissionais que vão olhar para o outro somente pensando na doença que ele tem, né? No protocolo que foi padronizado. Então, é preciso realmente desconstruir todo esse modelo que a gente tem hoje. Né? E que eu acredito na verdadeira mudança. Acredito porque são rodas de diálogo como essa, né? Que eu convidei muitas colegas da saúde. Posturas, mudança de olhar, o quanto, né? Depois a Ana Carla vai falar, mas o quanto o curso trouxe a mudança no meu olhar enquanto profissional da saúde. Né? Perdi aquele academicismo que eu ficava o tempo todo presa nele. O meu diálogo é construído a partir de outra perspectiva, a partir da necessidade do outro, a partir da vivência que o outro traz. Minha escuta ficou mais acolhedora, né? De modo a entender e compreender todos que procuram unidade de saúde, sem discriminação de raça, de classe, de orientação sexual, enfim, dessas variedades de questões que a sociedade ainda presencia, né? E que nos envergonha muito, né? No sentido de termos, enquanto profissionais de saúde, né? Enquanto profissional de saúde, já há quase 30 anos, presenciar posturas que fazem com que essa paciente ou que seja outra pessoa da sopa de letrinhas, né? Porque são muitas letras, mas que fazem a diferença e que mostram para a gente a fragilidade do cuidado, né? Presenciar isso, para mim, no cotidiano, sempre foi muito difícil. Né? Então, é preciso que a gente, enquanto militante da saúde, enquanto militante da população LGBT, enquanto militante da saúde coletiva, enquanto militante do SUS, né?
traga em pauta a importância da mudança desse cenário. Uma outra questão é pensar como essa mulher se vê, né, gente? É uma das coisas que a gente precisa também conversar e ampliar uma roda de diálogo sobre isso. Por um lado, o profissional não a reconhece, e, por outro lado, ela também não reconhece a sua necessidade de saúde. Tá? A gente tem também presenciado essas questões dentro do nosso cenário. Então, ampliar também o diálogo dentro dessa perspectiva, levando em consideração que somos mulheres e que precisamos todas de cuidado, é fundamental. E só vamos fazer isso à medida que as nossas relações comecem a se estreitar. Né? Não existe a barreira nessas relações, não existe a barreira nesse cuidado. Tá? Então, é fundamental que a gente possa realmente desmistificar o cuidado à saúde, né? A partir da perspectiva mesmo da integralidade, tá? Respeitando a todos e reconhecendo as demandas e necessidades e especificidades de todos. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade, não sei se me prolonguei ou se fui muito rápida, mas me coloco à disposição para o diálogo. Tá? Muito obrigada. Não, te ouvir, nossa, não tem... Eu acho que assim, um bate-papo, uma conversa que a gente tem que levar mesmo e internalizar, acho que trazer a discussão em especial sobre a atenção primária e esse não acesso, essa invisibilidade nesse espaço é extremamente importante. Eu acho que deve, e eu tenho certeza que suscitou diversas questões, as pessoas estão aqui no chat alvoroçadas, isso é importante, né? Um debate que é extremamente importante. E para poder dar continuidade, né, à discussão, eu quero apresentar a Ana Carla, a mestra Ana Carla Lemos, né, nossa colega antropóloga, que vai trazer um pouco dessa experiência também. É com você a fala, posterior a gente abre para o debate. Oi, gente, boa noite. Estou extremamente feliz. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Estou extremamente feliz e agradecida em estar aqui. Agradecer a toda a nossa ancestralidade por essa oportunidade, né, de estar trazendo para a quarta raiz a primeira mesa sobre saúde lésbica. É um grande desafio, uma grande responsabilidade, não só estar nessa mesa, mas estar na organização do evento. Né? Então, também fico muito feliz por ter 88 pessoas nessa sala. Né? Então, isso é muito bom, porque fala da emergência da gente trabalhar a saúde lésbica. Bom, primeiro eu quero dizer que a minha fala vem baseada muito nas minhas vivências nos movimentos sociais, nas minhas vivências enquanto antropóloga, enquanto pesquisadora, tá? Então, a minha fala é um mix desse ser integral, que sou eu, né? Então, eu costumo sempre dizer que eu parto do princípio que a gente tem uma sociedade baseada numa tríade, e que essa tríade de opressão, que está articulado o patriarcado, vou colocar aqui, o patriarcado, o capitalismo e o racismo, né? Então, essa tríade nos coloca num lugar de vulnerabilidade. Porque quando a gente vai pensar quais são as nossas sujeitas de pesquisas, quais são as sujeitas de pesquisas recorrentes que colocamos nos nossos TCCs, nas nossas teses e dissertações, né? Quando a gente pensa saúde, em que tipo de pessoa a gente quer atender, ou que tipo de profissional a gente pensa que é necessário para o campo da saúde, né? Então, minha fala vai ser articulada, pensando as intersecções entre a produção acadêmica, a articulação dos movimentos sociais e o governo, né, como instância de implementação de políticas públicas e, sobretudo, o movimento social pensando, os movimentos sociais pensando no controle social. Né? Então, pensando nessa articulação, né, que eu venho trabalhando em todas as minhas pesquisas, eu tento abranger esses três campos, porque a gente vive no processo
né, que a gente analisa a sociedade a partir das experiências e a gente não pode deixar de analisar saindo do campo, né, da totalidade, onde minhas companheiras que me antecederam já falaram, né, que a saúde é pensada para um tipo de mulher, né, a mulher hétero, o corpo feminilizado, a mulher que quer ter filhos, né, a mulher que tem uma relação sexual com penetração, né. Então, esse modelo de mulher, quando se é quebrado, né, a gente tem algumas defasagens, não só no atendimento com a saúde, mas também nas nossas produções, né? Não é à toa que a gente lançou, como a professora Graziela falou, o Lesbocenso, né, que vai analisar uma parcela da população lésbicas e bissexuais, porque o censo, né, brasileiro não está incluso nem orientação sexual, nem identidade de gênero. Né? E o que é que a antropologia tem a ver com isso? Tudo a ver. A antropologia é um campo muito importante, né, para discutir sobre as relações sociais, como essas experiências influenciam, né, e tudo mais. Então, esse olhar antropológico é muito importante. Eu e Virginia escrevemos um artigo que ainda está no processo de ser publicado, onde a gente analisa as políticas de saúde em Pernambuco e na Bahia, né, e a gente viu que a gente fez um levantamento das produções, né, nos repositórios das nossas universidades, e poucas produções se tem no campo da saúde, pensando a produção de tese e dissertações. Né? Nesse levantamento, a gente conseguiu ver um trabalho no campo da antropologia, né? Quando a gente pesquisou o descritivo lésbica, apareceram muitos trabalhos, mas quando faz o refinamento, pensando, né, no público geral da análise, né, as lésbicas estão bem defasadas esse levantamento, né? Então, no campo, a gente tem muita coisa não, algumas coisas, no campo de saúde coletiva, no campo da psicologia, da enfermagem, né? Mas no campo da antropologia ainda é uma dificuldade pensar, né, para além da heteronormatividade quando se pensa a questão da saúde. Né? É evidente que eu não posso deixar de mencionar aqui a professora doutora Regina Facchini, né, que é uma pesquisadora que eu botei até no chat aqui para vocês, né, publicou um dossiê há uns anos atrás com outra companheira, Regina Barbosa, um dossiê que foi muito importante para pensar a política da saúde lésbica no nosso Brasil, só que para dentro da academia ainda a gente tem essa dificuldade, né? Inclusive, uma das coisas que a Adriane mencionou o curso, né, que eu coordenei o curso sobre feminismo lésbico e suas interseccionalidades, uma das coisas que a gente viu é que, assim, quando a gente está nos movimentos sociais, a gente é muito acadêmica, e quando a gente está na academia, a gente é muito movimento social, né? Então, como a gente consegue dialogar com essas duas coisas, né? E, especialmente, né, levando para dentro da academia a sexualidade ou a lesbianidade, a sexualidade lésbica, como um fator de opressão. Né? E aí a gente vai pensar, será que difere nas nossas análises? Né? É evidente que difere, porque quando a gente vai pensar a trajetória, as narrativas de vida dessas mulheres, por exemplo, na construção do seu self, que foi uma das coisas que eu trabalhei na minha dissertação, né? A construção delas enquanto lésbicas, enquanto sujeitas políticas, né? Essa produção, essa construção desse self vem desde a infância, a adolescência e o primeiro espaço de militância dentro das famílias. Né? E aí, como é essa construção dessa identidade lésbica dentro da família? Então, eu consegui ver que esse espaço de militância na família, no lugar de ser um lugar acolhedor, né, que a gente possa expressar as nossas forças e fragilidades, é um lugar que tolhe. É um lugar que tolhe, levando toda uma cultura, né, da heteronormatividade e tolhendo qualquer expressão que não esteja de acordo com ela, né? Então, esse lugar é um lugar de violência, né, um lugar difícil, né, onde muitas mulheres falam, né, algumas delas mencionaram a violência sexual, a violência, inclusive com tentativa de internamentos, a violência física, a violência psicológica, patrimonial. Né? Então, esses lugares de opressões, né, inclusive a família, precisa ser analisado. Né? O fator, né, o marcador da sexualidade lésbica é um marcador interessante, porque a gente vai perceber, né, muitas diferenças, né,
analisando as diferenças e o que a gente consegue dialogar com a heterossexualidade, as diferenças, enfim, de violências e tudo mais, como a professora Graziela já falou. Né? Então, essa tríade da opressão faz com que a gente comece a querer pensar, né, inclusive as nossas pesquisas, na perspectiva teórico-política, metodológica, trazendo a interseccionalidade como cerne. Né? Uma das coisas que Carla Cotirene nos traz, né, nos presenteia com um livro que é Interseccionalidade. No entanto, a interseccionalidade vem lá de trás, né, pensado por várias mulheres norte-americanas do coletivo Combahee River, que traz a construção de que a opressão ela não pode ser olhada de forma individual. Né? Nas minhas pesquisas, eu não posso só pensar a relação de gênero ou a relação de raça. Né? É preciso que eu articule os marcadores de opressão para que nossas pesquisas fiquem mais ricas. É evidente que tudo isso se dá um trabalho, inclusive Marina Teixeira, que está aqui, a dissertação dela, né, fala sobre maternidade lésbica de mulheres negras em Recife, e eu aprendi muito com ela, né, na época da dissertação, a trabalhar com interseccionalidade. Né? Eu dizia, Marina, eu quero trabalhar com interseccionalidade, como é que eu vou fazer? Né? Todo mundo dizendo, menina, ninguém sabe trabalhar com interseccionalidade, não, mas eu vou fazer. E aí, eu trabalhei com 5 marcadores de opressão: gênero, classe, raça, sexualidade e geração. Né? E o principal do marcador de opressão era a sexualidade era o guarda-chuva. Isso enriqueceu muito a minha pesquisa. Né? Porque, como Audre Lorde já disse, enquanto lésbica, eu estando no movimento negro, eu sou lésbica, eu estando no movimento lésbico, eu sou negra, então não tem como dividir. Né? Então, pensar como a gente consegue articular pesquisas, né, que não silenciem mais a expressão da sexualidade lésbica. Né? A gente tem um grande desafio, não só epistêmico, mas um desafio político de pensar, inclusive as sujeitas políticas. Né? Amanhã vai ter outra mesa, eu e Júlio Foquet, a professora Dayana Bruneto, que a gente vai falar um pouco dessas violências no campo das produções, né? Das produções lésbicas, né? O que a gente chama de uma epistemologia lésbica. Então, como é que a gente consegue sair? A gente tem, a nível de controle social, de movimentos sociais, a gente tem vários documentos publicados, inclusive uma portaria de 2011, que é a portaria 2836 de 2011, que ela implementa no Brasil a Política Nacional de Saúde LGBT, que na época era chamada assim, certo? LGBT. Nessa portaria tem dizendo, né, que vai ser lançada a Política Nacional e 2 anos depois é lançada a Política Nacional de Saúde LGBT, tá? E aí, lá tem que a gente precisa observar que nos prontuários, inclusive, de atendimento aos usuários e usuárias do SUS, precisa estar descrito a orientação sexual e a questão racial. Só que já se passaram mais de uma década, né? E a gente não conseguiu implementar isso, uma coisa tão simples, né? De colocar no prontuário de saúde, né? De perguntar essa questão sobre a orientação sexual. E isso é essencial, porque a gente consegue pensar políticas que incluam essas pessoas, né? A cartilha também eu coloquei aqui no chat, que é a cartilha que a gente lançou aqui em Pernambuco em 2016, se você é lésbica ou a profissional de saúde precisa saber, existe um mito ainda de que as mulheres lésbicas, ou as lésbicas, como sugeriu Monique Wittig, que nós lésbicas não somos mulheres, não precisamos de atendimento ginecológico, porque a gente não tem uma vida sexual ativa. Né? E muitas mulheres pensam, muitas lésbicas, na verdade, pensam dessa forma, como se entre mulheres não pudesse ser acometida de ST e tudo mais. Então, isso é um mito que a gente precisa desconstruir, não só para as usuárias do Sistema Único de Saúde, mas também para os profissionais e profissionais, né, do sistema, porque a gente precisa sair desse olhar heteronormativo. Né? Ana Paula Lopes de Mello, que também é daqui de Pernambuco, ela trouxe, ela construiu a dissertação dela, né, e ela analisou um PSF aqui de Recife, e as profissionais de saúde sempre diziam, olha, quando chega uma mulher aqui mais masculinizada, a gente já taxa logo de sapatão, né, e fica aqueles aqueles comentários, então a pessoa fica inibida, né, porque o local, né, de atendimento à saúde deveria ser um lugar
né, inclusive um lugar onde as pessoas se sentissem à vontade para falar de sua orientação sexual, né, e deveria ser também tranquilo perguntar qual é a sua orientação sexual, né? Primeiro perguntar o nome, depois a orientação sexual, né? Para que as pessoas se sintam à vontade, porque quando a gente chega no consultório médico, a gente já é perguntada: você usa qual método contraceptivo? Né? Não necessariamente, nem todas as mulheres que acessam o SUS usam métodos contraceptivos, porque, né, ainda não se criou a dádiva das lésbicas engravidarem, né? E nem tampouco o Sistema Único de Saúde implementou, na verdade, essa política, né, de inseminação artificial e outras tecnologias para poder pensar a reprodução assistida. Então, uma das coisas que eu também quero deixar para a gente refletir é: será que para produzir ciência, para produzir pesquisa, para analisar questões que não diz da heterossexualidade, né, obrigatória, será que realmente precisa ter um lugar situado? Será, em outras palavras, que a pessoa realmente precisa ser uma lésbica, ou uma bissexual, ou uma mulher trans, né, para poder pensar uma política inclusiva de direitos humanos, né, porque o direito das lésbicas são também direitos humanos, o direito das mulheres são direitos humanos, né? Então, será que é preciso realmente existir esse lugar de fala, né? Esse lugar encarnado, como diz a professora Sueli Messer, Nádia Meineres, na dissertação dela, ela traz essa perspectiva, né? Que ela analisou as sociabilidades lésbicas em Porto Alegre, e ela disse que, assim, no campo ela foi muito colocada na parede, que como se o campo para ela fosse uma descoberta da vida sexual, né? Então ela foi taxada como lésbica, ela foi taxada que queria se descobrir, que ela queria arrumar um caso, enfim, tantas outras narrativas que ela traz em sua etnografia. Então são questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa sair do lugar, de um lugar fechado, onde a sexualidade beira só a heterossexualidade, né? Onde as pessoas que podem ser lidas, as pessoas que podem ser citadas são pessoas brancas eurocentradas, né? Tudo isso faz parte de um caminho interseccional, né? Onde essas produções, né, são muito importantes. Inclusive, uma das experiências no curso, mais uma vez citando, porque foram experiências muito ricas, era que, por exemplo, produções sobre lesbianidades, dissertação e tese, muitas vezes ficam nas gavetas dos repositórios das nossas universidades, né? E por que existe isso, né? Além das questões de violência, né, que muitas colocaram na banca, porque é uma pesquisa muito militante, é uma pesquisa que não dá para ser uma pesquisa isenta, como diz o sistema hegemônico masculino, né, onde as pesquisas precisam partir desse olhar masculinista, né? Então, são várias questões para a gente analisar, especialmente trazendo a saúde, né? Aqui em Pernambuco a gente tem alguns avanços nas políticas de saúde que são muito interessantes. A gente tem alguns ambulatórios LBT, né? Tem um específico no Hospital da Mulher do Recife que atende mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres transexuais. Tem ambulatório só de mulheres trans, né? E isso é importante porque faz parte dos direitos humanos, faz parte das políticas públicas de saúde integral para toda a população, né? Então, falta quanto tempo, Virginia? Então, são questões que a gente precisa muito dialogar e que o nosso lugar, enquanto pesquisadora ou militante, não necessariamente precisa ser um lugar encarnado, precisa ser um lugar de fala para se pensar as pesquisas, né? Isso, inclusive, eu levo também para os movimentos, né? Porque nos movimentos, às vezes, uma mulher hétero quer participar do movimento de lésbicas. Não pode porque ela é hétera, né? Então, a orientação sexual não define as bandeiras de luta que você precisa levantar, né? E, sobretudo, pensando também as nossas pesquisas, né? Então, essa mesa tem muito essa reflexão, né? De pensar como as políticas de saúde têm pensado as mulheres, têm pensado as lésbicas. Nem todos os estados conseguem implementar uma política municipal ou estadual de saúde que consiga incluir algumas pautas específicas para as lésbicas, né? Porque, por exemplo, não existe um preservativo específico, né? Muitas lésbicas acham que o ambiente ginecológico não é para ela, né? Ela não precisa acessar porque entende que aquele lugar
é para uma mulher heterossexual, né? Enfim, inclusive na cartilha, eu analisei, né, quando eu fui escrever a cartilha, eu participei de um seminário estadual de saúde integral das lésbicas e mulheres bissexuais. Então, eu apliquei alguns questionários e nela, assim, várias das pessoas que responderam o questionário eram militantes dos movimentos, né, que pensam a saúde, enfim, atuação política e tal. E muitas delas responderam, né, que não vão ao médico, não vão ao ginecologista, né, frequentemente, como se não houvesse essa necessidade, né? Então, são questões, né, muito importantes, inclusive questões estruturantes da educação, que a gente precisa mudar para que a gente consiga incluir, né, sensibilizar, que nem precisaria, né, sensibilizar as e os profissionais de saúde para compreender que a saúde é integral, independente da orientação sexual, do sexo, da questão racial, né? Mas, infelizmente, a gente precisa pensar um currículo, né, que seja mais inclusivo, que seja melhor pensado e as pessoas consigam compreender que os direitos das lésbicas também são direitos humanos, o direito das mulheres são direitos humanos, né? E a gente tem um grande desafio, né, já que a gente está na reunião de antropologia da saúde, de pensar, né, a saúde lésbica, de pensar mais pesquisas, de inclusive dialogar mais sobre o conceito de cuidado, o conceito, que cuidado é esse que a gente fala, para quais pessoas a gente fala, né, e que tipo de pesquisas a gente consegue evidenciar tanto nesses eventos e outros silenciar, né? Então, são essas as minhas colocações, não sei se passei do tempo, se todo o tempo, mas pela hora aqui eu acho que eu passei. Então, agradeço muito e estou aqui à disposição. Nossa, você foi extremamente pontual, Ana. O que é isso? Não, ouvir você é bom demais. E, assim, para abrir para a fala, um breve... Eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Virgínia, sou Virgínia Nunes. Sou mulher branca, aqui no fundo é um fundo branco, estou usando uma camisa social azulada, meu cabelo é cacheado, e também, desde muito cedo, a gente tem tecido essas discussões sobre saúde. Também sou antropóloga, né? E na antropologia, como a Ana trouxe, a gente vem rompendo barreiras, e na real, como a professora Grazi, como a professora Adriane, como todas nós rompemos barreiras nos nossos campos, então, né, a real é essa, todos os campos a gente vai desbravando. Então, a mesa, ela trouxe um importante histórico sobre o apagamento das lésbicas, o que reforça a importância da bandeira da visibilidade lésbica, a bandeira que a gente tanto luta, né? Esse apagamento tão enraizado na academia, no Estado e no movimento social. Afinal, mesa, né? Como romper a invisibilidade quando sofremos o apagamento nessas três esferas? Como produzir ciência quando esse espaço é tão violento? Né? Como a professora Dini falou, como ela sofreu a violência, tanto quanto por ser profissional. Por ser profissional naquele espaço, a violência, ela sofreu a violência. Então, como a Ana pontuou, precisamos ser lésbica sapatão para romper com a invisibilidade lésbica, né, na produção do conhecimento. O que é preciso para diminuir esse afastamento das lésbicas na saúde, quando o próprio profissional é atingido pela lesbofobia. Isso na academia, né, no colegiado, no nosso campo de pesquisa, no movimento social. A gente sofre a lesbofobia nos nossos espaços de atuação, simplesmente pelo fato de sermos lésbicas. Fica a questão, a educação, de fato, é a resposta possível, né? O que é preciso para diminuir esse afastamento das lésbicas na saúde, quando a própria profissional é atingida? Estou aqui castelando com isso, porque todas nós, né, vocês três, narraram essa falta de conhecimento desses profissionais. E aí eu fico pensando, assim, essa falta de conhecimento num mundo tão avançado como está hoje, em termos de discussões, né, de avanços de reflexões, esse currículo tão engendrado no passado, né, em especial esse currículo na área da saúde. Então, essa falta de conhecimento, em especial nesse atendimento primário.
Então, integralidade versus invisibilidade, né? Como romper com esse dueto, né? Com esse dueto que a gente tem tentado, dentro do próprio movimento social, trazer as reflexões. Quando uma mesa no consultório ginecológico é a principal barreira, né? Aquela mesa de uma forma abstrata, uma forma de pensar entre aquele médico e aquela médica que está ali, a ginecologista, e nós lésbicas, quando entramos naquele consultório, há uma barreira ali, há uma barreira extremamente estruturante que nos afasta desse espaço, né? Então, eu acho que para fechar um pouco, né, tentando trazer um resumo da fala de vocês, e eu sei que é um resumo bem resumido, fica aí para vocês que estão aí, as nossas 80 pessoas que estão aí, essa frase final que a Ana traz, né, que todas nós, né, acabamos falando, é preciso ser para fazer e agir, é preciso ser uma lésbica, é preciso ser uma mulher trans, um homem trans, é preciso ser para. Eu só vou escrever nesse meu lugar situado, como a Carla falou. Então, será que tem que ser assim? Será que a gente precisa, né? Afinal, trazendo uma pragmática da grave, né? O que todas nós estamos fazendo não é ciência. Que ciência é essa que nós estamos produzindo, né? Porque não chega a todas e todos como deveria chegar. Porque fica nessa gaveta, né, Ana? Então, essa ciência fica engavetada, guardada. E como fazer com que ela tenha ação. Eu acho que essa é a prática, né? A prática lésbica, ela vem muito do agir também. Então, eu queria abrir, né, para vocês, eu acho que tem uma turma aí. Eu estou no celular, estou com a dificuldade de ver as mãos levantadas. Então, se possível, vocês que estão no computador, dar essa força, porque tem uma turma querendo falar, eu queria muito abrir para essa fala. Nosso tempo é 20, até 21 horas, então abriu urgente para que a turma possa falar. Ana, me dá um salve aí, me ajude nisso aí, por favor, porque eu tô eu não estou no computador, então não tem como ver as mãozinhas. A Rai levantou a mão, que ela ia fazer pergunta naquele momento. Tá. Olá, boa Rai, noite. Posso falar? boa noite, pode sim. Tá, ok. Obrigada, gente, pela oportunidade da fala. Vocês foram excelentes, trouxeram pontos completamente importantes. E, primeiramente, meu nome é Raíza, eu sou acadêmica de enfermagem, eu estou no 10º período e eu faço estágio na clínica da família, né? Na atenção primária. E, assim, algumas coisas que vocês falaram, né? Algumas falas me lembraram muito do atendimento que a gente tem, né, nas consultas, e como essa população, cada vez mais a gente recebe esse público, mulheres homossexuais que precisam de orientação, que nunca tiveram orientação sobre saúde ginecológica, às vezes nem quero dizer só da relação sexual, mas também saúde ginecológica, sabe? E semana passada, uma dessas mulheres que eu atendi na clínica, ela é bissexual e ela me trouxe um relato assim que mexeu muito comigo e eu consegui perceber a importância de falar sobre isso, né? Que foi o seguinte, ela me disse que só dão importância, né, e só se preocupam com a saúde ginecológica se as mulheres tiverem uma relação heterossexual. Se ela não tiver uma relação heterossexual, ela está completamente desassistida. Ela não tem atendimento ginecológico, ela não tem uma atenção na consulta. E assim, eu fiquei muito chocada com esse relato. Ela me disse isso também por uma experiência de vida dela, porque até ela ter essa relação heterossexual, ela nunca tinha ido no ginecologista, sabe? Na verdade, já tinha ido, mas nunca tinha recebido nenhuma orientação. Parecia que ela não estava ali, sabe? Era invisível, não era necessário ter orientação ginecológica.
E ela também me disse que a ex-namorada dela nunca foi no ginecologista e uma vez tentou ir, só que ela foi tratada assim super mal, porque ela viu nitidamente que o profissional estava negligenciando a saúde dela e não teve nenhum interesse em saber sobre fazer uma boa anamnese, sabe? Saber o histórico dela, se ela tem histórico de câncer de colo de útero, de câncer de mama, uma boa consulta ginecológica, né? O profissional não fez isso, ele simplesmente descartou todas as outras possibilidades de qualquer tipo de histórico ou de doença, enfim, só pelo fato dela ter uma relação homossexual. Então, eu estou fazendo um estudo sobre isso, falando, porque na verdade eu acho que também os profissionais, alguns profissionais que gostariam de orientar essas mulheres, eles se sentem inseguros de dar esse tipo de orientação, porque eles não têm um embasamento científico para aquilo. Para falar assim, olha, eu estou te dando essa orientação, mas baseado nesse estudo, nessa literatura, não tem isso, né? Então, muitos não dão a orientação. E cada vez mais esse público carece de orientações dos profissionais de saúde. Bom, é isso que eu queria falar. Queria compartilhar com vocês e falar que, nossa, é muito importante estar aqui ouvindo todas vocês falarem sobre isso. Porque, nossa, isso é um assunto que incomoda, sabe? É como se fosse uma ferida aberta. Porque a gente vê como essas mulheres querem ter orientação e elas não têm. Obrigada. Muito bacana, obrigada a você pela sua colocação. Está aberto o microfone, aproveitem esse momento ímpar, né, de ter essa turma muito bacana aqui na roda. Então, por favor, quem tiver colocações, a gente pode ir girando também, tá, Grazi? Tá, Ana? Enquanto a turma tem, enfim, vou olhar aqui o chat para ver, mas vocês podem se colocar. Enquanto isso, eu fiquei pensando na sua pergunta, né, Virginia, como, né, com esse várias informações, essas discussões, né, e aí eu fiquei pensando, mas que discussões são privilegiadas, né, que aí eu acho que a gente retoma para aquilo que nós três, né, falamos, e você também, por mais que a gente tenha, enfim, né, estamos no século XXI, que teoricamente, né, estaríamos tipo os Jacksons voando por aí, nós estamos igual os Flintstones ainda, né, eu acho que caminhando ainda de passinhos muito pequenos, e acho que é isso, acho que esses espaços, né, a gente vai conseguindo, com essa diversidade, né, de formações, então a raiz ali da enfermagem, o pessoal da antropologia, da psicologia, enfim, das mais diversas áreas, e ramificando, e começando a pensar, a discutir sobre, eu acho que a educação é mais do que a educação formal, né, a educação informal também, porque eu espero, né, que as pessoas, inclusive, saiam daqui e vão, não pode mais tomar café nem cerveja, né, assim, presencialmente, sei lá, vão falar com alguém aqui virtualmente, vão falar, olha, participei de uma mesa, não tinha pensado sobre isso. Acho que isso a gente vai conseguindo e ampliando, até para produzir mais conhecimento científico, né, como a Raíza trouxe, e os olhares, né, ter uma mudança nesse olhar para a hora que for fazer uma pesquisa, para a hora que for produzir um conhecimento, ter um olhar que é marcado, um olhar que é ideologicamente marcado também, e aí, né, que ideologia vai ser essa, né? Ou vai ser essa marca dessa produção? Então, acho que é bem importante, né, essas discussões, para que a gente possa privilegiar, né, esse tipo de discussão, e não ficar, de novo, no apagamento, porque são outras que são privilegiadas,
e não esta, né? A Adri levantou a mão. Quando Virgínia traz, assim, é muito importante essa reflexão que Virgínia traz, porque a gente precisa pensar que, antes de profissional de saúde, somos seres humanos, né? É uma relação permeada do humano, né? Do calor humano. Eu sempre tento pensar nessa perspectiva mesmo de se colocar no lugar do outro. E uma das minhas grandes preocupações, Virgínia, está na formação do formador, né? Como esse professor vem ensinando os seus alunos a lidar com essa questão. Eu sou do currículo de 1995, né, na saúde. De lá para cá, não se falou sobre sexualidade e gênero. Faço uma especialização em 2017 de gênero, sexualidade e direitos humanos. Não se fala da política LGBT. Então, me preocupa muito a formação de quem está ensinando a esses futuros profissionais, sabe? Eu acho assim, a nossa profissão, quando a gente fala da saúde, a gente pensa que é todo um viés de permeado no calor humano, né? Eu vou cuidar da RAI, eu vou me colocar no lugar da RAI para entender o que a RAI está sentindo. E, na verdade, eu acho que está faltando essa questão. Essa relação, em algum momento, ela se encontra fragilizada, né? É como se o aluno, ele desculpe o termo, mas ele fosse adestrado para trabalhar tecnicamente na saúde. E, na verdade, nós temos que ensiná-lo a problematizar o cotidiano das unidades de saúde para que ele possa entender todo o universo permeado. E eu fico, assim, muito preocupada e fico triste de ouvir o relato da RAI, né? Quando ela traz, é muito difícil quando a gente encontra um usuário de serviço de saúde que traz um relato tão agressivo dessa forma, porque, de certo modo, eu me coloco na posição de profissional agredindo alguém, né? Ela traz um relato difícil de se ouvir, né? Que ela entra na unidade de saúde, ela sai, mas ela não é atendida porque ela não é heterossexual, né? Em que momento essa fragilidade de ser humano ficou? Porque eu acho que, independente, Virgínia, independente da questão da dificuldade de lidar com a relação da sexualidade, que é fato, o profissional tem, né? Em que momento a relação se torna frágil, já que eu tenho uma profissão que eu vou lidar com outro e eu não consigo lidar com outro, né? Com a fragilidade do outro. Que profissional que eu quero formar para esse sistema de saúde e que, na maioria das vezes, é público, a grande parcela da população brasileira é atendida no serviço público, ninguém mais. Antes já não pagava, depois, me desculpe falar de política, mas depois de Bolsonaro, aí mesmo que não vai se ter dinheiro para pagar plano de saúde. Tá? Então, é o SUS é o nosso norte. Então, como eu não consigo formar pessoas capazes de entender todas as pessoas que vão entrar no Sistema Único de Saúde para ser atendida? Pobre, preto, branco, louro, gay, lésbica, japonês. Como é que é isso? Eu não consigo entender uma formação fragmentada desse tipo, né? E é muito difícil você ouvir que uma mulher entrou e saiu da unidade de saúde com uma coisa simples que ela precisava, uma escuta qualificada, a valorização das suas vivências, de modo que eu só consigo cuidar do outro valorizando a vivência que ele me traz. Eu não vou conseguir cuidar da Graziela se ela não me disser que veio, né? Então, assim, é uma ressignificação mesmo em todos os setores sociais, né? A gente sair da nossa caixinha enquanto docente e aprender a lidar com, né? É a gente estimular o nosso aluno que quer, igual a Rai, estudar a saúde de lésbica, eu dizer para ela, vá em frente e continue estudando a saúde lésbica. E melhor ainda, utilize os referenciais que a nossa querida Ana Carla me apresentou e que me tornou uma profissional extremamente mais potente, né? Para lidar com todas as demandas apresentadas. Eu não consigo conceber ainda, né? E Graziele traz, pleno século XXI, a gente não conseguia entender o outro, sabe, Virgínia? A gente não conseguia entender o outro.
Eu acho que a gente demanda mesmo desse cuidado e uma ressignificação muito grande de quem forma na saúde. Falo por experiência própria. Leciono desde os 23. E eu ainda sou a única que falo na saúde coletiva de saúde LGBT. A colega da saúde da mulher, ela quer saber do procedimento obstétrico, tá? Então, a gente precisa também, enquanto professor, o tempo todo se ressignificar, enquanto profissional, enquanto ser humano. Posso? Nossa. Claro, Ana, por favor. Então, feliz demais em compartilhar esse momento com vocês. E aí eu fiquei pensando, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando sobre a categoria de expulsão do armário, né? Que esqueci o nome do autor, enfim, não vou conseguir dizer agora. Mas ele tem um texto, A Expulsão do Armário, que fala dessa expulsão do armário. Né? E será que produzir ciência baseada, né, em olhares para as ditas minorias, né, para as lesbianidades, para as bissexualidades, será que é uma expulsão do armário? Né, deixar aqui a reflexão para as pessoas que vão ouvir esse vídeo, para todo mundo que está aqui, né, será que é uma expulsão do armário? Né, porque a gente prega tanto, né, algumas professoras e professores pregam tanto que a gente precisa de uma isenção científica, que a gente precisa, né, estar distante do campo para poder analisar melhor, tudo balela, né? Por favor, repensem aí o que é metodologia, o que é pensar pesquisa, né, o que é ensinar e o que é aprender também em sala de aula, né? Então, a gente precisa compreender que fazer ciência não necessariamente precisa ser uma ciência encarnada, mas não estamos isentas da afetação, né? Enfim, e aí eu fico pensando, né, que como Caroline Vence já em 95 já dizia que estudar a sexualidade é muito perigoso, porque nos coloca no lugar de ser taxadas daquele público-alvo que a gente está investigando, né? Então, não necessariamente, né, a gente precisa estar nesse lugar, a gente já precisa sair do campo do que é perigoso, quer dizer, antes era mais tranquilo, agora no processo bolsonarista está mais difícil, mesmo assim a gente não perde o foco, a resistência e a gente vai. A gente coloca os 2 pés na porta e vai. E aí a gente está cansada de escutar de profissionais, tanto da antropologia quanto da área multidisciplinar, que estudar que não existe uma epistemologia lésbica, que não existe, né, uma pesquisa situada, que nós lésbicas, enquanto negra, também não podemos falar, nossos trabalhos são muito militantes, então, por favor, vamos repensar o que é fazer ciência, né? E também fazer ciência é um lugar de poder, é um lugar de articulação, né? E que já saiu do prisma de ser uma produção branca, né? Burguesa, né? Feminista, pensando só nos pressupostos de uma mulher heterossexual, né? A gente está em outro momento, está em outro paradigma, a gente precisa só compreender isso e trazer e levar para dentro das nossas disciplinas, das nossas ementas, né, trabalhos que saiam da visão heteronormativa, né, porque eu estou cansada de ver ementas de cursos, né, de gênero, de sexualidade, mas que não está nem aí para o que é uma sexualidade lésbica, o que é uma epistemologia lésbica, o que é o conhecimento, né, baseado a partir desse lugar situado e político, né? Então, são questões que a gente deve pensar mesmo, né, o que é produzir ciência, se ciência não está totalmente implicada com a política, né, e com fazer político acadêmico, né, o que seria isso, se não tal fato. Então, só para a gente repensar um pouquinho, né, nossa prática, não só no campo da saúde também, que é muito difícil, né, porque trabalhar com saúde é trabalhar com pessoas, não é trabalhar só com técnica, é trabalhar com humanidade, é ter o processo da alteridade, né, e nem sempre a gente consegue isso, né, isso é muito triste, né, mas que a gente consiga consiga caminhar, continuar caminhando para furar as bolhas, né, as bolhas não só nas nossas produções acadêmicas, mas também na implementação das políticas públicas, né, no artigo, como eu já mencionei, que eu e Virginia escrevemos, tem uma diferença muito grande quando a gente pensa as políticas na Bahia e as políticas em Pernambuco. Pernambuco tem um campo maior de implementação das políticas, isso diz da articulação dos movimentos sociais, da articulação com a academia, né, e do controle social, das conferências e tudo mais, né, os espaços,
equipamentos de direitos humanos que tem no Estado. Então, isso diz de um lugar, né, que precisa ser repensado em todos os outros estados, né, especialmente trazendo, né, quais são os trabalhos que a gente reconhece como trabalhos científicos e não científicos, né, e quais são as pessoas que têm direito a uma saúde inclusiva, né, sem discriminação por gênero, orientação sexual, questão racial ou qualquer outra discriminação, né, que a gente consiga pensar tanto uma educação quanto uma saúde inclusiva. Obrigada. Está fechado, Virgínia. Seu microfone. Eu estou sabendo, eu fiz uma bobagem aqui. Muito gratidão, Ana. O Vitor lançou aqui uma questão, uma reflexão no chat. Se o Vitor estiver aí, se ele quiser falar, seria bacana trazer essa reflexão para todas e todos. Vitor, você quer falar, Vitor? Para a gente encaminhar, para estar sem microfone. Então, eu vou ler o que ele escreveu, tá certo? Para a gente poder finalizar. E ele escreveu que eu, quando escuto sobre estes assuntos, acho sempre bem complicado, pois penso de onde vem. Para poder quebrar o ciclo e acaba sendo sempre regredindo para o ambiente familiar, como a Ana falou, da primeira militância, e se continuar voltando, retorna à sociedade como um todo. E nós ouvimos muito falar de inclusão, quando mal alcançamos a integralidade, mas justamente por isso que temos e devemos continuar falando sobre. Muito bacana a reflexão. Agradecemos, e eu acho que é extremamente importante. Eu estou lendo para ver se a Regiane também falou, né, agradecendo. Não sei se a Regiane quer falar, se ela está com o microfone, ou se eu posso ler, para poder a gente fazer os encaminhamentos. A Regiane já saiu. Ela já saiu? Então Já. é isso. Está no chat as discussões. Muito bacana de ouvir vocês. Vou concluir essa mesa com gosto imenso de querer mais. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Né? De que forma a gente pode ampliar essa discussão para outras esferas? Acho que fica aqui um desejo que a gente possa levar, quem sabe, essa mesa para outros espaços, outros encontros, né? Dentro de outras áreas da saúde, enfim, pensando também em uma área interdisciplinar, como é que a gente entra nos campos do saber. Eu acho que é uma mesa que não deve se encerrar hoje. É só uma provocação, tá? Gratidão a vocês. Deixo aberto, se alguém quiser falar mais alguma coisa, para que a gente possa encerrar essa noite tão maravilhosa. Gente, só gostaria mesmo de agradecer, e eu preciso, assim como as minhas alunas e alunos estão saindo para a próxima aula, eu também tenho que fazer isso. Muito obrigada mesmo. E que bom que meus alunos e alunos estavam aqui, assim como as outras pessoas, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, professora, por ter aceito o convite, por ter trazido sua turma, arrasou. Vai lá! A presença de todo mundo, espero. Obrigada a todos os seus alunos, demais. Muita gratidão. Beijo, turma. Então, encerrando aí. Tchau, tchau, até a próxima. Breve, quero agradecer a professora Adriane, muito importante suas contribuições, a Virgínia, a todo mundo que estava aqui. Um cheiro, até a próxima. Até a próxima raiz. Um cheiro carioca, pernambucano. O negócio hoje foi uma mista de um bocado de coisa. Curitibano, porque eu estou aqui em Curitiba. É isso, pronto, curitibano. Imagina que mesa linda, hein?